Existe um conceito muito caro para a maioria das pessoas: a vida eterna. Inúmeros são aqueles que creem que existe algo além da nossa existência terrena. Mas a grande maioria que expressa essa esperança não saberia sequer citar uma fonte bíblica que confirmasse suas expectativas. Apesar de Jesus endossar a vida eterna e esse ser um tema central da fé, não encontramos de forma detalhada esse assunto na Torá. Ainda que não exista nada de errado em se imaginar como seria um mundo por vir, é importante compreender que a Bíblia não nos fornece um roteiro, tintim por tintim, sobre o que nos aguarda no além. Por isso, não seria adequado focar em demasiado em nossas especulações. Esse é o assunto do vídeo de hoje: a vida eterna. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia Mazzoni e aqui no canal exploramos a Bíblia juntos com um olhar judaico-messiânico. Se você gosta de estudar a Bíblia, a história e as raízes da fé, inscreva-se no canal e ative o sininho para sempre receber notificações de novos vídeos. Muitas pessoas acreditam na vida eterna, mas a Bíblia não detalha esse conceito. É normal imaginar o que vem depois, mas é importante lembrar que a Bíblia não explica tudo. Então, não devemos nos preocupar demais com suposições. Referências à vida eterna são raras. Uma delas se encontra no último capítulo de Daniel, onde afirma: "E muitos dos que dormem no pó ressuscitarão, estes para a vida eterna e aqueles para a ignomínia e a abominação eterna." Jesus esteve 3 anos com os discípulos e, se fizermos um compilado, veremos que ele ensinou muito mais sobre como se viver aqui na terra do que como será a vida nos céus. Para surpresa de muitos, a crença em um mundo vindouro é uma doutrina escatológica fundamental do judaísmo rabínico. Na época de Jesus, o grupo dos zelotes e dos saduceus não acreditavam na vida após a morte. Somente os fariseus criam na vida eterna. Aliás, é exatamente por isso que podemos dizer que Jesus pertencia ao grupo dos fariseus. No início do 10º capítulo de Sanhedrin está escrito: "Quem diz que a revivificação dos mortos não é provada pela Torá, não tem parte no mundo vindouro." Segundo Yeshua, o conceito de vida eterna está presente na Torá, mas não de forma direta. Na verdade, no nível de leitura pshat, literal, não encontramos esse assunto. Acontece que, como um bom fariseu, Jesus usava os métodos de interpretação bíblicos que vão além de uma leitura literal dos textos. Ele explica a veracidade da vida eterna usando um raciocínio, uma interpretação, e não uma leitura direta sobre o assunto. Vejamos. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: "Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó"? Ora, ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Ou seja, a defesa de Jesus se baseia no princípio de que o fato de Deus citar essas 3 gerações de homens implicaria ele considerá-los como vivos. Como alguém que já morreu poderia estar vivo? Vejamos. Deus está fora da dimensão de tempo, espaço e matéria, a qual estamos inseridos e que nos limita. Porém, Ele, Deus, está tanto no presente quanto no passado e no futuro. A vida eterna está nele. Para Ele todos vivem. Deus já está lá no futuro, onde todas as promessas estão cumpridas. Porque para Ele
todos vivem. Outra explicação seria que, como Deus prometeu algo a Abraão, Isaque e Jacó, e essas promessas não se concretizaram durante o tempo em que eles estavam vivos, isso implica que, estando vivos, ou seja, na vida eterna, será possível a Abraão, Isaque e Jacó verem o cumprimento pleno do que lhes foi prometido. Ou seja, a vida eterna, a vida fora da esfera do tempo, espaço e matéria, existe e concretiza essas promessas. A existência da vida eterna possibilitaria a Abraão, Isaque e Jacó verem o cumprimento do que lhes foi prometido. É importante ressaltar que, concordando com a interpretação de Jesus a respeito da veracidade da vida eterna, a literatura judaica extra-bíblica é, na verdade, a maior fonte de referências. Isso aponta para o fato de que nem Yeshua, nem seus discípulos eram sola escritura. Assim como na época de Jesus havia várias posições diferentes sobre esse tema, hoje em dia existe o debate sobre como essas coisas se darão, pois na Bíblia existem textos que parecem conflitantes. O conflito está no fato de que alguns textos dão a ideia de que aqueles que morrem vão logo se encontrar com Deus. Jesus disse: "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso." Outros textos afirmam que as pessoas após a morte passariam por um período de tempo dormindo, ou seja, mortas, para somente depois ressuscitarem. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados para os ares. O aparente conflito entre essas duas passagens e outras similares pode ser resolvido quando analisamos o seguinte: no relato da criação, a contagem do tempo parece basear-se numa perspectiva celestial. Os 3 primeiros dias mencionados não podem corresponder a dias de 24 horas, pois o Sol, a Lua e as estrelas só foram criados no 4º dia. Ou seja, somente a partir do 4º dia a palavra dia poderia corresponder a um período de 24 horas. Sabemos também que o tempo varia em relação à matéria. A força da gravidade interfere na passagem do tempo. É possível que, durante a criação das galáxias do universo, o tempo também variou. Como o universo se expande, também o tempo se expande. A teoria superstring aponta para o entendimento de que o universo se expande, e isso coincide com as palavras da Bíblia. Ele estende os céus como uma cortina, Salmo 104. Já que Deus estende os céus, ele também está no controle do tempo. Na verdade, ele existe fora do tempo. E aqueles que já saíram da dimensão temporal que vivemos na Terra, também estão fora dessa dimensão. Dentro da perspectiva dos que estão no mundo por vir, eles já estão lá, vivos. Da perspectiva daqueles que estão aqui hoje experimentando a dimensão terrena, os mortos estão aguardando, dormindo, estão aguardando o momento da ressurreição. Os 2 relatos estão corretos, pois a vivência de tempo depende da perspectiva de quem narra a história. O texto de Apocalipse apresenta a perspectiva celestial. Vejamos. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: "Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?" Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente
eles foram. Como nessa passagem o tempo é o tempo celestial, os mortos estão conscientes e, inclusive, reivindicam justiça. Por outro lado, quando a história é narrada do ponto de vista terreno, temos a separação e a espera pela redenção. Vejamos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O entendimento do tempo como uma variável que depende do espaço e da matéria não é algo novo para os sábios. Eles falaram sobre isso muito antes das modernas teorias da física. Vejamos. Na realidade, não existe tempo. O tempo é apenas uma ilusão. Você deve ter fé naquele que está além do tempo. Então, nada nesse mundo poderá derrubá-lo. Hoje te dei a luz. Essas palavras referem-se ao Mashiach, que está em um reino além do tempo. Lá, tudo encontra cura. Deus está acima do espaço-tempo. Para ele, passado, presente e futuro não tem significado existencial. Somos nós que vivenciamos o tempo como uma realidade. Nascemos jovens, envelhecemos, gradualmente e finalmente morremos. Nenhuma dessas experiências humanas se aplica à divindade. O fluxo do tempo faz parte do nosso mundo, não do mundo de Deus. De acordo com a nossa percepção da realidade, Abraão e Sara podem ter morrido há 4.000 anos. Mas, no que diz respeito a Deus, eles não estão mais mortos ou no passado. Eles ainda estão andando por aí, totalmente ativos e muito vivos em seu próprio envelope de realidade. Podemos concluir que, quando analisamos os textos bíblicos sobre a vida e a morte, levando em consideração a dimensão celestial e a dimensão terrena, textos que parecem conflitantes tornam-se harmônicos. Bom, é isso, pessoal. Terminamos mais um estudo. A sabedoria bíblica nos ensina que, embora seja natural buscar respostas sobre a vida após a morte, é mais importante focar em como vivemos nossas vidas aqui e agora, cultivando valores e ações que refletem nossa fé. Nem tudo nos será revelado tintim por tintim. Então, significa que devemos ter fé e confiança, sabendo que o porvir está nas mãos de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Lehi Traot.